Agora a gente vai abrir para o chat, tá, galera? E aí vocês podem fazer as perguntas. Espera aí que parece que já tem algumas perguntas. Hum. Lívia Golfeto. Beijo, Lívia. Você pergunta o que Daniel fala sobre jejum. O jejum é um tema interessante, né? Biblicamente falando sobre a história, eles faziam jejum como uma forma, Moisés ensinou isso, era uma regra mosaica. Então, eles faziam jejum. Vai ter uma parte lá na Bíblia que Deus diz assim, e Moisés também acrescenta: quando forem jejuares, não modifiquem os seus rostos para que ninguém saiba que você está em sofrimento. É mais ou menos isso que a Bíblia vai dizer. De uns tempos para cá, o que é que significa? O que é que o Daniel sempre me explica sobre isso? O jejum agora, ele atende ao religioso e não à religião. Muitas das pessoas que jejuavam agora, eles começavam a usar, até os muçulmanos, outras religiões, eles começam a usar as vestes mais trapeadas, deixam a barba crescer, dando sinais de sofrimento. E muitas vezes nem significa que estão jejuando, porque aquilo ali é para uma mostra pública de que estão seguindo as regras mosaicas ainda. Então, o que o Daniel diz que esse jejum, do qual Jesus fala muito na Bíblia, e se falava também no Velho Testamento, é o jejum moral, não é o jejum de comida, é o jejum moral, é o jejum de deixar de fazer aquelas coisas que não são agradáveis a Deus. Porque você pensa bem, o Daniel sempre me diz: você já pensou que se o jejum de comida espiritualizasse alguém, a linha de pessoas, de público que tivesse abaixo, né? Abaixo da pobreza, não ia ser sempre espiritualizado, porque eles passam necessidade, eles deixam de comer, eles fazem jejum obrigatório, tá bom? Então, o jejum do qual Jesus fala, o que Daniel sempre fala, é moral. O jejum de alimento em nada traz, espiritualmente falando, nenhum benefício. Em Franca. Vânia, Vânia Oliveira gostaria de saber se tem colônia no plano espiritual em Franca. Tem sim, no Brasil inteiro, tá bom? Tem colônia espiritual em cada estado brasileiro, em cima do Rio de Janeiro. Vamos ver, a Morada do Sol está entre Recife, está ali entre Pernambuco. É bom você dar uma olhadinha no site da FEB, quando você procurar colônias espirituais, lá me parece que tem até um mapa, tá bom? E também teve uma pergunta na live passada que eu lembrei agora, como é a vida lá? O nosso plano terrestre é uma cópia muito ignorante do que acontece lá. Mas, ou seja, lá a gente faz a mesma coisa, eles fazem que nós fazemos aqui. Tudo que tem aqui, tem lá. Agora, tudo que tem lá, não tem aqui, tá bom? Uma pergunta indiscreta aqui. Dona Silvia Ludwig. Ludwig. Quantos anos eu tenho? Ei, dona Silva, não tem problema não. Eu tenho 32 anos, tá? Nasci em 8 de julho de 87. Fran Silva, o que é desencarne coletivo? Bela pergunta. Fran Silva, o que é desencarne coletivo? É o desencarne programado de uma massa, de várias pessoas. É como está acontecendo agora, inclusive nessa pandemia. E isso muda toda uma estrutura aqui embaixo e modifica para eles lá também, que precisam se estruturar para receber os nossos irmãos, que muitas vezes chegam em processo de confusão, pela falta de entendimento, pela surpresa que é. Sobre desencarne coletivo, você pode ver direitinho no Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médios. Lá fala muito bem sobre isso, tá bom? Divaldo Franco também tem palestra, coloca isso no YouTube. Próxima pergunta. Aqui do Emerson Nogueira Villanova, se nesse momento alguma informação sobre espiritualidade está tendo mais ou menos dificuldade para manter contato. Emerson Nogueira Villanova, boa noite, Mayra, sou de Serrinha, Bahia. Gratidão pelas lives. Nesse momento, há alguma informação se a espiritualidade está tendo mais ou menos dificuldade para manter contato? Olha, não existe mais ou menos dificuldade para manter contato, não. Eu acho que agora os médios estão sendo chamados, as pessoas no geral, mas os médios estão sendo chamados a ter até mais contato, para ajudar o pessoal aqui de baixo a superar essa fase, para ajudar os que desencarnam a superar também, para fazer esse link. Justamente médio é isso, né? O meio. Então, não. Comigo está acontecendo um pouco o contrário.
particularmente falando, a minha mediunidade sempre foi muito de aproximação. Então, dificilmente, se alguém não chegasse próximo a mim, nem que seja pela própria internet mesmo, ou falasse comigo, ou telefone, ou rua, eu passei no mercado, era muito difícil que eu conseguisse ter algum contato com o espírito que em nada tem a ver comigo. Porém, agora, há uns tempos para cá, isso tem acontecido muito. Tem acontecido que eu nem tenho conseguido registrar. Então, eu tenho me sentido mais cansada, alguns problemas físicos. Então, comigo está acontecendo o contrário. Mas eu também acho que varia de médio para médio, tá? Já foi reencarnado, o que acontece? Ou seja, Bertolim pergunta: Mayra, tenho uma dúvida. Se os espíritos podem se reencarnar, quando isto acontecer e a família pedir uma carta e este já for reencarnado, o que é que acontece? Olha, quando ele já está reencarnado, nós não conseguimos contato. O que acontece muitas vezes com algumas famílias, que às vezes a mãezinha passa um ano indo a reuniões no centro espírita, indo junto com algum médium, inclusive comigo, e não recebe nada, e começa a entrar até em desespero, dizendo que talvez não tivesse merecimento, ou qualquer coisa parecida, o filho não quer falar, na verdade acontece exatamente o contrário. Muitas vezes eles já podem ter reencarnado dentro do próprio seio da família ou em volta, entendeu? Então isso é muito importante, foi muito boa a pergunta. isso aqui aconteceu comigo, mas é possível receber Mayra, mensagens é possível receber, dona Cláudia, Mayra, é possível receber mensagens de parentes desencarnados que não conhecemos? Sim, é muito, muito, muito possível. O que acontece comigo, como eu faço evocações, que é um pouco diferente das manifestações espontâneas, eu não escolho o desencarnado que vai escrever, nem que vai falar com vocês. Isso é a escolha dos mentores do plano espiritual mais evoluído. Então, vem 8, 9, 10 pessoas da família. E às vezes vem pessoas que você nem conhece. É muito normal de acontecer, sim. Andresa Guidolin, daquele senhor que desencarnou de Covid, ela acha que foi o pai dela Andresa Guidolin. Mayra, na sua última palestra você falou que teve contato com um senhor que morreu de Covid. de Covid. Eu tenho certeza que foi meu pai. Olha, querida, é engraçado você estar me falando isso, porque agora que você falou, tem um rapazinho aqui atrás de mim, falando que acho que ele é de Campinas, é de São Paulo. O nome dele é Diogo Azeredo. Ele disse que desencarnou agora em abril, de Covid também. Tá mandando um beijo para Juliana, que ele chama de Mozão, para a mãe, que é chamada de Eromar. Ele está dizendo que está com muita saudade da cadelinha, está com saudade do pai, está com saudade dos amigos de treino, parece. Não sei se ele fazia taekwondo, ele fazia uma luta, que ele está dizendo, que está com muita saudade, e está tentando dizer para que a gente tenha cuidado, porque ele disse que não tinha problema nenhum, que ficou confinado, então o nome dele é Diogo Azeredo, tá, gente? Parece que é isso. É um jovem, me parece, tem em volta de 27 anos, não sei, mas ele está mandando um beijo para o mozão dele, para a Juliana, é de São Paulo, tá? Ele morreu de Covid. Quanto ao seu pai, querida, eu fico à disposição, se ele quiser, eu tenho o maior prazer em passar o recado. É, gente, é até importante que tenha aparecido esse desencarnado, que é um aviso, né? É um aviso para que a gente tenha mais cuidado com essa doença. Ele disse que ficou confinado e que achava que não ia acontecer nada com ele, mas ele está dizendo que era muita dor, que tossia muito, 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 que faltava o ar. Mas ele quer dizer para a mãe dele, para a namorada ou a esposa dele, ele está falando que ela fazia muita dieta. Olha, quem está mandando dizer é ele, tá? Não sou eu. Ele está bem, tá, mãezinha? Está bem, está um pouco confuso ainda sobre a doença, mas está bem. O Diego está perguntando se o Daniel é japonês. Diego Novo, meu amigo, pergunta se o Daniel é japonês. Daniel é descendente, tá? Daniel é descendente, sim. Ok. É, o olho bem puxadinho, é assim. Que esse aqui é bem interessante. O Edson Rezende, quem foi o Daniel? Wellington Rezende, quem foi o Inácio Daniel? Como chegou a essa imagem da caneca? Então, Daniel foi um espírito que não teve nenhum cargo importantíssimo, não foi padre, não foi imperador, não foi nada. Ele foi um trabalhador de roça, um lavrador de roça de fumo. Ele é do Rio Grande do Sul, então ele não tem grandes um passado. Ele sempre foi um espírito muito evoluído, a família dele muito religiosa, pelo que me consta, ainda tem foto dos antepassados lá.
descendentes de japonês são muito respeitosos quanto aos antepassados, então é provável que quem for na cidade do Daniel encontre uma foto dele. Mas essa foto eu não adquiri assim. Eu passei alguns anos da minha vida com outras pessoas tentando, sonhavam com ele e desenhavam ele, e chegou a um ponto que eu ficava até um pouco constrangida de dizer: "Não, não é ele, não, não é ele". E até que um dia eu estava em casa, ia fazer uma viagem, estava em casa, e uma menina que um amor de pessoas que eu encontrei no grupo, me disse assim, mandou uma mensagem no WhatsApp e disse: "Mayra, eu sonhei com o Daniel e fiz um desenho, acordei muito emocionada e fiz um desenho". Eu confesso para vocês que na hora eu nem olhei, eu já até falei isso para ela, porque eu fico constrangida em dizer: "Não, não é", dizer para o médico que não é ele que viu. Então não abri, mas aí na hora de pegar as malas e ir no carro, que era uma viagem, de carro, eu resolvi abrir. E para minha surpresa, quando eu abri a foto, eu fiquei em choque. Eu sentei no sofá e não conseguia falar, eu não conseguia reagir, que era ele. E a gente fez alguns ajustes, eu e ela, alguns poucos ajustes para chegar na foto dele, e aí ficou ele aqui, tá vendo? Se você perceber bem, ele é uma misturazinha de japonês com índio, parece uma coisinha assim, né. E o povo do grupo tem a mania de dizer que eu tenho os olhos parecidos com ele, mas eu não acho não, o olho dele é bem puxadinho, bem pequenininho. Mas ele é muito lindo, viu. Diego no Brasil pergunta se ele tem senso de humor. Diego pergunta: "O Daniel tem senso de humor?" Tem. Eu costumo dizer para o eu converso com alguns médios que os mentores são, às vezes, muito bravos, muito rígido. Eu costumo dizer que o Daniel, ele tem o momento certo, ele é o equilíbrio de todas as coisas. O Daniel é o tipo de mentor que permite uma felicidade. O Daniel permite, por exemplo, eu sou uma humana que gosto de música, o Daniel sempre diz que não existe música pagã, existe música. Então eu tenho muita felicidade quando eu escuto algumas coisas. O Daniel é muito pai, é muito amoroso, é muito compreensível. Existe os momentos, né, de repressão, existe os momentos porque eu sou um pouco desobediente no estudo, às vezes eu reluto um pouco nas regras, ou seja, geralmente não, mas o Daniel tem muito senso de humor, brinca com o pessoal. Ele diz que a gente não veio aqui para ser triste, veio para ser feliz mesmo, para enfrentar esse planeta que é expiatório, mas que não estamos condenados à tristeza não. Então o Daniel é o equilíbrio de todas as coisas para mim, tá bom? Paulo Sérgio de Pernambuco. Inácio Daniel fala em seguir a doutrina espírita ou não indica uma religião a ser seguida? Eita, que perguntão, hein? Ao mesmo tempo que eu for responder sua pergunta, eu vou ter um monte de crítica também. É o tipo de pergunta que os médios fogem, mas não vou fugir da sua não, tá? O Inácio Daniel prega o espiritismo como prega o catolicismo, como prega o evangélico, e na verdade Inácio Daniel prega a Deus. E é o que todos os espíritos pregam, é o amor de Deus, é fé, caridade, perdão e amor ao próximo. As doutrinas que são estabelecidas aqui são de escolhas nossas, então Daniel prega o amor de Deus, tá? Sim, me ensina o espiritismo, eu tenho vários estudos, então eu tenho um estudo kardecista, eu tenho estudos de outras denominações. O Daniel faz com que eu estude tudo, inclusive física quântica, inclusive tudo, Gravoboy. Enfim, Daniel ele prega a Deus, tá? E assim como todos os espíritos, não se apeguem a isso. Você aqui na Terra pode escolher a que caminho seguir. Eu que sigo o kardecismo, eu sigo o catolicismo, eu sou evangélica, eu sou ocultista, eu sou agnóstico. Você segue teu caminho aqui. Mas os espíritos, afinal, pregam a Deus. Porque assim como a gente diz que não pode haver vaidade, eles também não são vaidosos, tanto, não são vaidosos para colocar uma religião, uma doutrina ou eles mesmos à frente de Deus, tá bom? Mas, se você gosta da doutrina espírita, estude a doutrina espírita. Eu digo sempre aqui que ela traz um conforto para quem quer entender as circunstâncias que nós viemos, por que viemos e o que é que vai acontecer conosco depois. Esse é o conforto maior da doutrina espírita kardecistas. E me entenda, não estou pregando contra ela, eu estou pregando Deus. Zafia Zarzar. Safia Zarzar, como Daniel se aproximou de você? Hum,
Olha, quando eu comecei, assim, com 5, 6 anos, eu tinha uma pessoa que minha mãe é evangélica, mas minha mãe é uma evangélica bem, sabe, bem fechada ali, que não são todos da igreja dela que são assim também não. Agora não, ela está bem mudada e tudo, mas então eu tinha uma dificuldade. E aí minha mãe chamava ela de madrinha, porque ela dizia que era uma madrinha da igreja. Bom, ela estabeleceu um nome para minha mentora que eu tinha na época, que era a Caterine. A Caterine, assim, era e é o meu amor também. Ela me acompanhou de 5 até os 20 e tantos anos, até os 24, 25, quando trocaram e colocaram o Daniel. A Caterine tinha uma missão comigo, ela passou os piores problemas, ela passou o sufoco com a minha família, acompanhou minha infância e minha adolescência com tudo isso, mas ela tinha uma missão estabelecida até certo ponto na minha vida. Quando eu fiz o compromisso junto com o Daniel e junto com outro mentor do trabalho, quando fui chamada e fiz esse compromisso para pagar uma coisa que eu vou falar aqui, e aí eu também vou sofrer algumas críticas, é normal, que é um voto a Deus. Evangélico faz um voto a Deus, católico faz uma promessa, o espírita já não faz nada, e cada um questiona se é válido, se não é, entra naqueles detalhes pormenores. Mas eu costumo votar a Deus, não barganhar com Deus, fazer um voto a Deus. Eu cumpro o voto antes que Deus me dê qualquer coisa, mas é um voto que eu quero, é um presente que eu quero dar a Deus, entendem isso? Então eu votei a Deus que eu iria assumir a psicografia, independente do que acontecesse com o meu filho naquela época. Quando eu fiz esse compromisso, para minha surpresa, me trocam os mentores. Eu sofri muito no início, até eu conseguir identificar isso e conviver muito bem com o Daniel. Teve o meu período também de mudança. E, para minha surpresa, trocaram ela. Ela hoje é mentora de outra médium, do Goiás, não é nem aqui de Brasília, eu tenho um conhecimento de quem é, mas tenho um grande amor, ela me visita também, e aí eu ganhei um pai. Eu digo que eu tive uma mãe, tenho uma mãe espiritual e ganhei um pai, fora Maria, que é mãe de todos. Estou falando dos mais próximos, tá bom? E foi assim que Daniel entrou na minha vida. Essa é a última, depois se você for dar os recados. Cláudia de Azevedo. Mayra, você visita outro plano? Visito sim, visito outras colônias com limite estabelecido para estudo e visito outro plano sim. É, já aconteceu de não ser dormindo e na maioria das vezes dormindo, tá bom? Mas isso é normal. Agora vamos ler mais no chat aqui. É bom você ir para. Ah, sim, tem os recadinhos também, deixa eu ver. Eu falei já do Diogo, certo? Eu tenho do Juninho do Rio Grande do Norte, ele desencarnou muito novinho, para a mãe dele, Dona Augusta, tá? Dona Maria Augusta, se eu não me engano, é o Juninho. Ele serviu ao exército, mãezinha. É isso que ele está me dizendo, para que você identifique ele. Acho que o paizinho dele chama-se Tião, tá? Que ele está falando. Ele está com a vozinha dele, que é sua mãe, que desencarnou. Então, ele está mandando um beijo para você, que é do Rio Grande do Norte. Eu notei um aqui também, antes de começar, que ela está aqui também, mas como o recado era maior, para que eu não perdesse nada, eu fiz uma pequena anotação aqui sobre ela. Olha, certo. Antes de dar o recado dela, eu vou dar o recado de um rapaz de Natércia. Eu não sei onde é que fica Natércia, gente. É Rodrigo o nome dele, a mãe dele chama Dona Magda. Ele está com muita saudade dos sobrinhos, está com saudade da mãe. Ele sabe que a mãe está sofrendo muito. Então, o Rodrigo deseja que a mãe dele entre num estado de equilíbrio, porque ele está sempre próximo a ela. Ele está com um chapeuzinho, mãezinha, um menino muito bonito, está mandando um beijo para a irmã. Para as irmãs, né? Então, ele é de Natécia, tá? Ah, o Ivan tá me dizendo que é de Minas Gerais. Tô também com. Já falei do Juninho, que Juninho eu já falei, Juninho, de você, já deu recado para sua mãe. E tô com a Thalita Valadares, gente. Ela é aqui de Brasília, é de Vicente Pires, tá? Deixou 5 filhos, foi assassinada, pelo que ela tá me contando. E ela tá mandando um beijo para a madrinha dela, parece que é gêmeas da mãe dela, Dona Arlete, não é? Ela está bem, mãezinha, mas ela está com muita saudade dos filhos dela, está falando para falar para a Bárbara, que um dia chegou muito próxima a ela, mandando um beijo para a madrinha, enfim, ela está bem, ela disse que está com o cabelo curto, tá bom? E o que ela quer é que você tire aquela imagem da cabeça,
que não permita que aquela imagem faça sua última visão sobre ela. É uma moça muito, muito bonita, com um sinalzinho no rosto, tá, mãe? E ela manda um beijo para você e para os filhos dela, muita, muita saudade dos filhos dela, tá? E pede que você cuide deles. A Mayra de Azevedo perguntando se é o Juninho dela. Não, a Cláudia é outro Juninho, tá? Tá. Cláudia é outro Juninho. Vai passando. Luana Pessoa. Quero mandar um beijo pro pessoal de Franca, um beijo para a sogrinha da Suzy, viu? Um beijo pro Paulinho Hernandes. Vou divulgar outro vídeo do Paulinho, tá? Para ajudar vocês também nesse momento. Vou divulgar no meu canal e vocês também podem entrar no canal do Paulinho, é Paulo Hernandes. Lá você vai encontrar muito consolo. O Paulo é um exemplo de consolo, é um exemplo vivo, porque passou por isso, né? É um pai fortaleza, como eu chamo. Então, um beijo grande para Franca, um beijo para dona Joana, mãe do Murilo, um beijo para a mãe do Gerinho, para a irmã dele, para a Roberta, um beijo para os meninos do BA, as mãezinhas, Renata, Miriazinha, enfim, um beijo para a Franca, que é um amor comigo, para o Jefferson, um beijo para Portugal, para Santarém, para todos vocês, um beijo para Porto Velho. Patrícia Vila, Mayra, você já teve medo em ver algum espírito? Já teve vontade de correr? Eu correria. Ó, Patrícia. Ah, hoje não. Hoje não. Eu tive enquanto pequena, até que eu entendesse o que era que aquilo significava. Hoje eu tenho alguns receios que não são medos, não. Mas é normal, na primeira vez ou o primeiro contato que se corra. Eu tenho uma colaboradora que ela não desliga a luz lá da casa do Inácio Daniel sem correr, sem pedir ajuda, já pediu sensor, enfim, não é só você não. É, Nadizinha, Mayra, você tem sentido mais sono? Tá aí um problema que quase ninguém sabe, que é um problema um pouco particular. Eu não durmo bem há vários, vários anos. Não é que eu não durmo bem, eu não tenho sono e a maioria dos meus estudos ou trabalhos são feitos na madrugada. Então, se eu durmo 4 ou 5 horas por dia é muito. Então, eu não tenho dormido muito, não. A gente vai encerrar hoje, eu vou colocar todas as informações na descrição do vídeo, inclusive eu vi pessoas já perguntando como podem ajudar, vou colocar lá também, o Ivan vai escrever, vocês podem entrar no site inaciodaniel.org, um beijo para o pessoal do GFA que me ajuda, um beijo para o irmão Estevão, obrigado por tudo, um beijo para o pessoal do Sezon, que também me ajudou lá no início, beijo para vocês, fiquem com Deus.